dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Para mais um domingo de estudo, de reflexão, onde nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso Evangelho, né? Como a gente faz todos os domingos. E hoje não é diferente, mesmo hoje sendo uma data muito especial, o Dia dos Pais, né? A gente aproveita já e vai dando aquele bom dia especial a todos os pais, né? Não só os pais da nossa comunidade, da nossa família, mas de toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo o planeta, né? Que todos os pais hoje possam receber de presente especial muitas bênçãos, de muita sabedoria, né? De muito equilíbrio para dar continuidade a essa missão de ser pai. Então, vamos nos preparar para iniciar nosso estudo e eu convido a todos vocês para que procurem aí na casa de vocês, no espaço onde vocês estão, né? Uma posição confortável, que vocês possam respirar fundo e se preparar para esse nosso encontro, né? Porque Jesus já nos diz sempre que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali Ele estará no meio de nós, né? Então, que nós, a partir deste pensamento, possamos fechar os nossos olhos e rogar a Deus a sua permissão para que Ele nos conceda a sabedoria e o entendimento, para que hoje possamos, através do Evangelho de Jesus, compreender e trazer para a nossa vida estes ensinamentos. Que tenhamos sempre força, fé e coragem para que possamos continuar nessa nossa jornada, buscando sempre a evolução, buscando sempre nos melhorarmos e aprendermos a cada dia, a cada acontecimento na nossa vida, né? Que nos é colocado para que possamos nos tornarmos pessoas melhores. Que o nosso anjo da guarda esteja sempre conosco e que tenhamos sempre olhos de ver e ouvidos de escutar. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, assim seja. Então, como eu disse, dando continuidade ao estudo do Evangelho, hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O tema de hoje é a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, assim, já pelo tema, aí a gente já vem à nossa mente, né? Que nós vamos estar tratando de família, né? Da nossa família, da grande família que existe. E aí a gente vai compreender um pouquinho hoje, com esses ensinamentos que Jesus nos traz, que está no seu Evangelho. Vamos ver o que Ele tem para nos dizer hoje, né? Que a gente possa compreender melhor, como eu disse no início, que a gente possa ter ouvidos, né? De compreender, de ter uma sensibilidade maior, de voltar toda a nossa atenção, todo o nosso foco, né, para que a gente possa compreender esses ensinamentos e mais de que compreender, que a gente possa trazer ele para as nossas vidas. Senão não tem sentido algum, né? Então, antes, já iniciando, nos estudos anteriores, nos temas anteriores, o Evangelho vai trazer uma citação de Mateus, né? Lá no capítulo 12, que vai do versículos do 46 a 50. E aquela passagem que Jesus está lá reunido com a multidão e chega alguém e diz assim: olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com você, né? E aí Jesus se direciona a eles e responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí ele disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Resumindo para vocês mais ou menos assim. E aí a gente compreende com essa fala de Jesus, com esse ensinamento de Jesus,
já desperta em nós uma reflexão quanto a quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. Principalmente quando ele diz assim, que são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, nesse momento, ele já rompe um pouco esse nosso entendimento de que a nossa família se resume àquela que me gerou, né? A minha mãe aqui neste mundo, essa mulher que me gerou 9 meses, com meu pai, né? Então a gente já começa a pensar, opa, minha família, meu pai, minha mãe, esses meus irmãos que eu tenho, eles não são somente esses, né? Estão na minha casa, que convivem comigo desde o dia que eu nasci. Ele já nos desperta para uma dimensão muito maior, para uma dimensão de família espiritual, né? Ele já vai nos preparando para a gente compreender isso, que essa família ela vai mais além. E quando a gente vai refletir, a gente vai pensar sobre cada um, pensar sobre sua família, a gente já vai percebendo quantas coisas aconteceram ao longo das nossas vidas, nesse nosso contexto familiar, que nos faz pensar também sobre essa nossa convivência, sobre esse relacionamento que nós temos nessa família, que a gente vai chamar de consanguínea, né? E que a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouquinho mais lá na frente, para que a gente possa relembrar e compreender isso melhor, né? Então, partindo aí de Mateus, a gente vai colocar para vocês assim, os laços, o texto, né, vai colocar para a gente assim, que os laços de sangue necessariamente não criam a união entre os espíritos, ou melhor ainda, os laços de sangue não criam forçosamente a união entre os espíritos. O que ele está dizendo para a gente? Que apesar de eu e meus irmãos termos o mesmo sangue, necessariamente nós não vamos ter aquela união, aquele amor, aquele entendimento, né? Que deveríamos ter. Não vou dizer perfeito, porque essa perfeição não vai existir ainda nesse nosso momento que nós estamos vivendo, né? No grau evolutivo em que nós nos encontramos. Mas não vai existir essa união que deveria existir entre os irmãos, né? Simplesmente pelo fato de sermos irmãos consanguíneos, ou seja, termos nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Isso não nos dá como consequência, como certeza que essa família, né, vai ser amorosa, companheira, né, feliz, alegre, unida. Não. Os laços consanguíneos, eles não possibilitam isso, somente os laços consanguíneos. E aí o texto vai dizer assim, o espírito já existia antes do corpo, né? Então, eu, Neuma, espiritualmente, o ser espiritual que eu sou, eu já existia antes desse corpo, né? Eu já existia. Então, é isso que o texto nos alerta. Este espírito, o seu espírito, o meu espírito, já existia antes da formação deste corpo, né? Na gestação de minha mãe. Então, se esse espírito já existia antes do meu corpo, então a gente se pergunta assim, quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, né? Eu estou vindo para um momento de existência aqui na Terra, onde eu estou agora, mas eu já existia, né? Eu tomei esta forma, este corpo concedido por Deus, né? Dentro daquilo tudo que me é necessário, por isso que existe também corpos diferentes, né? Somos iguais, somos todos filhos de Deus, mas a nossa formação corpórea também não são todas iguais. Então, se eu já existia e se eu vim
para essa minha vida aqui na Terra. Então, quem é o meu pai? Né? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Por isso, essa reflexão que Jesus deixou para a gente, que eu acabei de ler, lá, que eu acabei de colocar para vocês lá em Mateus. Né? Então, assim, o meu pai consanguíneo, ele não cria o espírito, o meu espírito. Né? Ele através dele, da minha mãe, é concedido a permissão a eles de criarem, de dar a vida ao meu corpo, não ao meu espírito. Então, é a primeira reflexão que a gente precisa fazer e compreender, para que a gente se perceba e se conscientize da nossa condição de ser espiritual, que somos. Todos nós, todos. Somos todos filhos de Deus, do mesmo Pai, né? Esse Pai que nos criou, que nos deu a vida. Né? Daí a questão também de que a morte não existe, né? Porque morre corpo que tem prazo de validade, mas nós somos seres espirituais, tá? Cada pai, cada mãe vem com a sua missão com relação a este ser que ele possibilita vir ao mundo, mas somos seres imortais, filhos de Deus, tá? Então, para que a gente deixe isso bem compreendido, né? Então, as pessoas, os seres espirituais que vêm para essa missão aqui na Terra, na mesma família, né? Eu venho para esse meu momento aqui na vida, neste planeta, para que eu possa me melhorar, para que eu possa evoluir, para que eu possa aprender através dos ensinamentos de Jesus, ter conhecimento da lei de Deus, não é? Para que eu possa chegar à plenitude, para que eu possa chegar à perfeição. Porque o próprio Jesus disse: vós podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Né? Então, nós vamos chegar a esta perfeição um dia. E esse momento que nós estamos aqui, em família, porque isso é importante. Deus não faz nada que não seja perfeito, senão não seria Deus. Então, a gente vem para essa família, a gente encarna nesta família, né? Sobretudo com parentes próximos, né? Na maioria das vezes, são outros espíritos que nós já temos uma relação de simpatia e de amor. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, criados para a perfeição, que vemos a este mundo para evoluir, para melhorar. Este mundo funciona para nós como uma grande escola, onde todos os aprendizados estão colocados para que a gente aprenda. E viemos para ele através de uma família, de um pai e de uma mãe, acima de tudo para compreendermos a compaixão, a piedade, o amor, porque necessitamos um do outro para evoluirmos. Né? Então temos o nosso pai e a nossa mãe consanguíneos, que nos possibilita este corpo, né? E muitas vezes essa família a qual nós chegamos, a gente não chega para ela à toa, a gente não cai nela de paraquedas, muito pelo contrário, são espíritos que são simpáticos a nós, né? Que estamos juntos para nos ajudarmos, mas também pode acontecer de nessa família não termos esses espíritos simpáticos a nós, mas termos outros que não são simpáticos, mas são necessários para nós. De alguma forma, por algum motivo que nós agora não temos esse entendimento, eles são necessários para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Né? Então, muitas vezes eles são completamente estranhos, que aconteceu algo em outro momento, né? Que nos afastou, que fez com que perdêssemos essa simpatia, essa compreensão, mas é necessário retornarmos a esta convivência, né? Para que a gente possa fazer e viver aquilo que não vivemos e que precisávamos viver juntos, né? Então, me lembrei muito agora, assim, aqui nesse mundo
né? Quantos momentos a gente tem com o outro que a gente se desentende, né? A gente diz que, não quero mais ver, não gosto mais, não quero saber mais da minha vida, né? E a gente se afasta. Mas aí vai chegar um momento que a gente precisa retornar. Porque senão a gente vai levar isso com a gente, isso vai nos fazer sofrer e adoecer. Então, muitas vezes, nessa família que nós estamos agora, nós estamos convivendo com outros que aconteceu isso em outro momento, né? Onde essa antipatia, digamos assim, aconteceu, mas a gente está retomando com este mesmo para que a gente possa resolver, não é? E não é só o fato de resolver com o outro, ficar bem, mas principalmente resolver conosco mesmo, cada um, né? Ambos os dois, né? Compreender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar e deixar para trás todas essas coisas pequenas que, repito, nos faz sofrer e atrasa o nosso movimento na vida espiritual de evoluir, de evolução, não é? Então, os verdadeiros laços, o texto vai dizer, e Jesus vai nos dizer com essa passagem, quando a gente reflete, que os verdadeiros laços são os da simpatia e os da comunhão de ideias, não é? Não é só o fato do sangue do meu pai e da minha mãe correr nas minhas veias, que eu vou viver, como eu já disse, em comunhão com esta família, mas a comunhão de ideias, né, de amor, de simpatia, é que vão estabelecer os verdadeiros laços, né? É por isso que muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim, poxa, mas eu gosto tanto de fulano, mas ele nem meu parente é, nem tem o meu sangue, mas é como se fosse meu irmão, porque a gente se dá tão bem, a gente se compreende, a gente se aceita, a gente se ama. Existe entre a gente uma amizade tão gostosa, uma leveza, é tão bom estar com aquela pessoa. E a gente não compreende, não é? E a gente diz logo assim, pô, mas nem é meu parente, nem com meu irmão eu tenho essa amizade. Aí vem, a gente que gosta muito de prova, né, vem uma das provas disso que eu acabei de dizer, dos verdadeiros laços. Né? Que os verdadeiros laços são esses espirituais, esses da comunhão de ideias, da gente se dar bem com o outro, de ter o amor com o outro, independente da família e do sangue que corre nas veias, né? E aí a gente vai percebendo, a gente vai sentindo. E se a gente prestar atenção na nossa vida, é porque a gente é muito disperso. A gente não para se conhecer. A gente olha muito o externo, a gente vê muito o outro, mas a gente não para se conhecer, para ver, para sentir, para perceber as nossas experiências, né? Porque a própria vida, a própria dinâmica, o movimento da vida, ela vai nos ensinando, né? Quando a gente percebeu isso, de dizer que a gente se dá tão bem com aquele outro, que é externo, que não é da nossa família, que está fora do nosso contexto de família, que a gente encontrou numa situação de trabalho, numa viagem, sei lá onde, e a gente passou a amar, ter aquela afinidade profunda, que a gente percebe isso tão forte, né? Então, a vida, ela vai nos possibilitando esses ensinamentos, né? Essas comprovações daquilo que está escrito, que muitas vezes a gente não entende, não é? Então, se a gente começar a perceber, a prestar atenção, a gente vai ter essa percepção, né? Então, aí, e uma outra coisa que a gente vê muito também, não é? Nas famílias, todas elas, é importante dizer, não é? Quantos irmãos consanguíneos não conseguem viver bem com o outro? Quantos irmãos consanguíneos vivem no mesmo teto, não se falam, muitas vezes se odeiam, né? Não conseguem ter uma convivência de respeito, de educação, no mínimo, né? São como se fossem verdadeiros inimigos, não é verdade? Quantos a gente não conhece assim? Então, outra prova pra gente de que os verdadeiros laços não são obrigatoriamente os laços consanguíneos, né? Então, e o que é que vai nos fazer compreender e aceitar isso? Somente a pluralidade das existências, né?
É o que vai nos fazer compreender e nos dar essa certeza. Meu Deus, e por que isso? Por que eu não me dou bem com meu irmão? Por que eu não consigo conviver com ele? Por que por mais que eu me esforce, por mais que eu busque, por mais que eu tente fazer de todas as formas ter um convívio bom com ele, eu não consigo, a gente não consegue, a gente briga, a gente se desentende. Por que isso? Porque em algum momento nós vivemos e algo nos machucou, nos feriu, nos fez nos entender, e este algo foi de nós mesmos, né? Porque Deus não castiga ninguém, Deus não obriga nada a ninguém, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus, esse Pai perfeito, que é o exemplo a ser seguido, né? Ele nos dá a condição de nos educarmos, de fazermos as nossas escolhas até certo limite, né? Porque como nosso Pai é amoroso aqui na Terra também, ele vai dizer, olha só até aqui, daqui em diante não. Não é assim, não é? Que nossos pais fazem. Então imagine Deus. Então, somente a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre a pluralidade das existências, né? Que eu já vivi outros momentos, né? Então, como é que a gente ia entender, gente, que pessoas que só vivem 10 anos, 2 anos, 14 anos, né? Muitos que nascem um pouquinho já partem. Como é que a gente ia compreender tudo isso? Então, a pluralidade das existências vai nos dar esse entendimento de por que na minha família acontecem essas coisas. Na nossa família acontece, né? Com os meus de sangue, né? Então, esse texto ele vem nos dizer que existe 2 tipos de família. A minha família, formada pelos laços espirituais, né? Pelo que eu já falei, da comunhão de ideias, dos afetos, das simpatias, e a família dos laços corporais, que é essa que é muito importante, e vale ressaltar que uma não anula a outra, muito pelo contrário, elas se complementam. Elas são necessárias, né? A família espiritual, viemos do mundo espiritual, somos filhos de Deus, né? Mas, repito, viemos para este planeta, para este mundo, com essa vida, para que possamos melhorar e evoluir e chegar à perfeição. E para isso nós vivemos aqui em família, porque nós necessitamos um do outro, né? Nós somos irmãos, tanto nesta como na outra vida. Mas na vida espiritual, essa família, ela se fortalece, ela se perpetua, né? Ela cresce, ela se engrandece, ela chega à plenitude, ao passo que essa nossa aqui na Terra, ela é muito frágil, como tudo na matéria, né? Ela existe, ela é importante, muito importante, mas ela é frágil, né? Ela é frágil, ela termina em muitas famílias, elas vão se dissolver, acabar, romper aqui mesmo nessa existência atual, né? Quantas famílias a gente vê que os filhos brigam, saem de casa, cada um vai para o canto, não convive com os pais, vivem aqueles conflitos, aquele sofrimento, aquela dor, porque tudo isso vai influenciar na nossa vida, mesmo que a gente se afaste fisicamente, mas a gente não se afasta no sentimento, no espiritual, e aquilo vai estar conosco, né? Então, essas 2 famílias, elas existem. Essas 2 famílias, elas são vivas em nós, né? Uma muito frágil, a outra eterna, né? E foi isso que Jesus quis dizer quando ele pergunta a todos, quem é meu pai, quem é minha mãe, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então ele traz nesse momento para nós o ensinamento de que nós somos uma grande família, a grande família universal, os filhos de Deus. É por isso que Jesus diz, se tiver 100 ovelhas e uma estiver perdida, sair do aprisco, Jesus sai e vai em busca dessa, porque ele não vai perder nenhuma das ovelhas, né? Nenhum dos filhos de Deus. Ele vai dar para todos nós esses ensinamentos, né? Esse
ensinamento das leis de Deus, do amor, da comunhão, da compaixão, para que possamos viver em paz, para que a gente possa compreender que a paz não está no externo, não está no material, mas que ela está dentro de nós, né? E que a gente pode viver já aqui nesse mundo, não 100%, mas que a gente já pode experimentar, experienciar a paz, o equilíbrio, a saúde emocional, né? Porque estamos aqui para nos ajudar, para compreender o outro, para entender que nem todos, apesar de sermos todos filhos de Deus, criados por Ele para a perfeição, nem todos estamos no mesmo grau evolutivo. É como na escola, uns estão na primeira série, outros na quarta, uns fizeram só o ensino médio, outros fizeram a universidade, mas todos temos direito à educação. O Pai possibilita a todos nós, né? E cabe a cada um de nós, possamos estar na melhor escola, né? Mas cabe a cada um de nós o aprendizado, desejar ou não, pegar para nós ou não, né? Então, foi isso que Jesus quis dizer. E ele, no texto, ele vai dizer que Jesus era tratado com hostilidade por alguns dos seus irmãos, né? A gente sabe disso ao longo da história de Jesus. E ele quis dizer isso também, nesse momento que ele questiona quem são meus pais e meus irmãos, né? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ou seja, aqueles que estão comigo, que estão me acompanhando, que me seguem, todos são meus irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai, né? Agora cabe a cada um de nós aproveitar essa oportunidade que nos é dada, né? De estarmos aqui nessa grande e maravilhosa escola, essa escola linda, perfeita, esse mundo maravilhoso que Deus nos concede, onde tudo foi pensado, foi criado, foi estabelecido no amor, né? Para que possamos aqui ter todas as condições de evoluirmos. Todas as condições. A ninguém é tirado uma só oportunidade. A todos nós, a todas as famílias, em todos os lugares do mundo, nos é dada a oportunidade do crescimento e da evolução, né? Então, que a gente possa compreender a grandeza de que é a nossa família. As duas, né? A família espiritual e a família consanguínea. Que a cada momento da nossa vida, que existir na nossa família, na nossa casa, um conflito, um desentendimento com os nossos irmãos, a gente possa olhar para ele e compreender que se nós estamos juntos é porque existe um propósito muito maior, não é? Que a gente precisa se compreender, se entender, se aceitar, né? Ter olhos de amor para o outro, para a fragilidade do outro, para o momento do outro. Porque ninguém erra porque quer. Ninguém sofre porque quer. Por isso que o Evangelho de Jesus está posto em todos os momentos da história da humanidade, para que a gente possa ter acesso. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Não sou palestrante, não tenho a experiência de falar para o outro, mas eu estou aqui na minha pequenez, né? Naquilo que eu tenho, da forma que eu compreendo, né? Não trazendo como algo definitivo, como 100% certo, mas compartilhando com vocês o meu entendimento, para que a gente juntos possa buscar no Evangelho de Jesus, né? Esse código de ética, de moral, de amor, de verdade. A gente possa buscar no Evangelho de Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Por isso que Deus nos concedeu essa oportunidade, esse momento de Jesus vir conviver conosco e nos ensinar. Por isso que ele é o nosso farol. E toda vez que nós tivermos uma dificuldade, nós tivermos um problema, a gente respira fundo, né? E se conecta a Deus e a Jesus. E através dele, né, de Jesus, desses ensinamentos, a gente refazer o caminho, né?
refletir sobre o que foi dito, o que foi pensado, o que foi falado, o que foi feito. Fazer como Santo Agostinho, né? Uma avaliação a cada final de dia de tudo que fizemos. E assim caminharmos passo a passo, um dia de cada vez, buscando sempre fazer a vontade do Pai, como disse Jesus, né? E assim nós vamos finalizando, deixando para vocês aí, para que cada um de nós, né, vocês não, eu também, todos nós possamos voltar ao Evangelho, voltar a esse tema, fazer a leitura completinha aí na casa de vocês, refletindo, né? E pedindo a Deus sabedoria para que a gente possa viver essa família que nos foi dada, graças a Deus, porque é somente através dela que a gente vai evoluir. Que todos tenham um domingo maravilhoso, cheio de bênçãos, que esse domingo possa ser muito especial, né? Os outros passaram, nós já vivemos, não temos como retornar, não temos como fazê-lo novamente, mas esse nós temos, né? Que ele seja um dia abençoado, um domingo abençoado, cheio de paz, de harmonia, mas quando a dificuldade vier, se vierem, da forma que vierem, que a gente tenha a sabedoria e o Evangelho à nossa cabeceira, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Que Deus abençoe a cada um dos pais nesse domingo, os pais consanguíneos, os pais espirituais. E assim nós vamos finalizando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela família que temos, pela oportunidade que nos é dada do aprendizado, pela oportunidade que nos é dada nessa vida de evoluirmos, que possamos refletir sobre tudo que foi estudado hoje, com olhos de amor, de compaixão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Amém.